boa noite, Shalom. Estamos aqui para mais um Conexões, o nosso programa para conectar pessoas, ideias e opiniões, para falar de todos os assuntos referentes à nossa vida, quebrando tabus, paradigmas. Nós viemos aqui para falar o que for necessário, tá? Então nós convidamos você para estar com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, né? Que você seja abençoado com o assunto que nós vamos falar nessa noite. E nessa noite nós vamos falar sobre disfunções sexuais. Nós vamos falar do corpo, né, da sexualidade feminina, do corpo da mulher, do prazer sexual da mulher, né? Você, mulher, fica ligada aí que tem muita coisa para você aprender, para mudar na sua vida, tá? E nós estamos aqui com uma convidada muito especial para falar desse assunto tão importante na vida da mulher, né? E que ela possa se apresentar, né, para nós, falando, né, da história dela, por que ela fala desse assunto, nome, endereço, CPF, identidade. Fala tudo pra gente, Maiara. Boa noite. Como a pastora disse, meu nome é Maiara. Eu sou fisioterapeuta, formada há aproximadamente 4 anos. Sou casada há 11 meses, tenho 25 anos. E o meu TCC, ele foi sobre incontinência urinária, porque eu gosto muito dessa área, né, de saúde da mulher, e foi uma área que eu me aproximei muito na faculdade. E uma área que eu vi, assim, da fisioterapia, que não era tão divulgada, né? Muitas pessoas conhecem, assim, a fisioterapia para tratar um osso quebrado ou tratar uma tendinite, mas muita gente não sabe que a incontinência urinária também é tratada por fisioterapeutas, né? Disfunção sexual também, uma preparação para o parto e o pós-parto também. Então, é uma área que eu gosto muito e eu me aproximei muito na faculdade, meu TCC foi sobre isso. E durante o meu TCC, os estudos que eu fiz, eu percebi a eficácia, assim, da fisioterapia, né? Muito mais eficaz do que a cirurgia, né? Que é bem mais divulgada e conhecida, né? Então, foi uma área que eu me apaixonei, assim, de cara, né? E aí, esse ano, assim, com o tempo livre que a gente teve mais, né, por conta da pandemia, eu comecei a estudar mais sobre a área de disfunção sexual, né? Estou até fazendo um curso de sexologia para me aprofundar um pouco mais, né, nesse assunto. Sim, e assim, interessante falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala de fisioterapia, né, as pessoas pensam logo em massagem. Né? E eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta e ela fala assim, eu sou fisioterapeuta, eu não sou massagista. É isso mesmo. E porque há essa confusão, né, de compreender o que é ser fisioterapeuta. E realmente, né, a fisioterapia, quando a gente pensa em fisioterapia, além de pensar na massagem relaxante, né, ela trata o corpo, nos músculos, e como você disse, tendões, ossos, né, e tal, e ajuda na recuperação, né, de acidentes ou de lesões, enfim. Mas a gente não pensa na fisioterapia realmente para ajudar na recuperação, na reabilitação de órgãos internos. Sim. Né? Então, é muito interessante entender isso e colocar esse olhar nesse ponto. Né? E aí, você tem algo a dizer na questão do seu TCC, né? Algum ponto assim que mais te chamou atenção, que na prática, no dia a dia, que você vê as pessoas reclamarem, né, sobre esse assunto e que não é falado e que isso te chama a atenção da falta de conhecimento desse assunto? Sim. No meu TCC, né, foi uma revisão, eu não tive como fazer um estudo de caso por conta da minha carga horária. Mas no TCC, assim, todos os estudos, né, que eu juntei e fiz a revisão, alguns estudos falavam sobre a questão de atletas, né, que desenvolvem incontinência urinária por conta da falta de consciência durante a prática da atividade física. Então, muitas vezes as pessoas fazem um exercício físico e aí no momento da força, elas fazem uma apneia, então elas prendem o ar, né? E aí isso gera uma pressão intraabdominal e uma sobrecarga no assoalho pélvico.
E aí, esses músculos, mesmo a pessoa fazendo uma atividade física, um exercício físico, esses músculos não estão sendo fortalecidos por conta dessa falta da consciência. E isso é uma coisa que eu vejo assim no dia a dia. As pessoas elas não têm consciência da musculatura do assoalho pélvico, né? Até quando vai trabalhar com algum paciente, atender algum paciente, existe essa dificuldade de realizar a contração dessa musculatura. Então, nesse caso, você consegue explicar para a gente assim, o que é o assoalho pélvico? O assoalho pélvico, ele é um conjunto de músculos que eles sustentam os órgãos pélvicos. Então, tem ali músculos, né, alguns tendões, e eles fazem como se fosse o piso, né, de sustentação de todos os órgãos que estão ali em cima, né? Então, o útero, a bexiga, os esfíncteres. E aí, por conta dessa falta de consciência, né, de não saber como exercitar ou como contrair essa musculatura, no futuro, às vezes, a mulher pode desenvolver uma incontinência, né, a perda urinária, pode desenvolver um prolapso de algum órgão pélvico, né? Então, pode ser uma bexiga, pode ser um útero, até mesmo o canal vaginal pode descer por uma falta de sustentação. Então, é esse músculo que forma ali, são um conjunto, né, de músculos que formam uma cama de sustentação para esses órgãos pélvicos. Então, quando a pessoa pega um peso, né, trabalha pegando peso, até mesmo na academia, fazendo uma atividade física, que às vezes a gente está preocupado só com a parte externa, né? E aí ela pega o peso. E se ela não tem esse conhecimento que no momento que ela está pegando peso, ela também está mexendo com a estrutura interna dela, isso pode trazer grandes malefícios. Sim. Muitas vezes acontece assim, a pessoa aparentemente não tem problema nenhum. Aí ela vai pegar um peso e aí ela perde um pouquinho de xixi. E ela acha assim, perdi um pouquinho de xixi, às vezes estava com vontade de ir no banheiro. Não é normal haver nenhuma perda urinária. Né? Fora, assim, por exemplo, você está com vontade de ir no banheiro, você vai lá no banheiro. Fora isso não pode acontecer. Então, quando a pessoa ela vai pegar esse peso, seja na academia, seja no dia a dia dela, às vezes uma faxina ou o trabalho que ela faz, e ela vai pegar esse peso e inconscientemente, né, por a pessoa achar que vai ter mais força para fazer isso, ela prende o ar. E aí, como eu disse, né, existe um aumento da pressão intraabdominal. E aí isso tem consequências lá no assoalho pélvico. Então, isso pode trazer malefícios se a pessoa não tiver essa consciência de contrair o abdômen, né, na hora que vai pegar um peso, de soltar o ar no momento que ela vai fazer essa força. Né? Então, assim, eu tenho alguns casos de alguns pacientes que eu atendia no Pilates. E aí, no Pilates, a gente trabalha muito essa consciência corporal, da pessoa sempre fazer o exercício e, no momento da força, ela solta o ar. Né? Então, o Pilates, um dos pilares é a respiração, que é extremamente importante, sim, para tudo na vida. Né? E aí, eles relataram que, assim, na academia, no dia a dia, melhorou muito, né? Essa questão de ter essa consciência de sempre estar contraindo o abdômen. É interessante, né, falar sobre isso, porque... até conversando mais cedo, a gente estava falando sobre isso, que eu aprendi isso quando eu era criança, não lembro que momento da minha vida, eu sei que era bem nova. Essa questão da importância do manter a barriga para dentro, que a gente fala assim, né? Tem que botar a barriga para dentro, né? Mas não é para parecer magra, né? Parecer que eu não tenho barriga, mas é com a intenção de uma postura, né? Então, essa coisa da gente manter, né, o abdômen contraído é com essa intenção de fortalecer, né, essa musculatura interna também, de proteção, né? Que se você toma um soco, se você esbarra em alguma coisa, se você tropeça, você tropeça relaxado, é um dano. Se você tropeça e você está com uma postura, né, boa, né, a postura ereta, correta, e isso vai trazer menos malefícios, né? Sim. Então, porque quando você contrai o abdômen, você naturalmente também acerta a sua postura. Sim. Né? E então isso, né, dentro dessa questão de tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a nossa postura e essa questão do manter o abdômen contraído é importante para várias coisas. Sim.
Quando a gente mantém o abdômen contraído, a gente consegue estabilizar melhor a nossa coluna, né? Porque os principais estabilizadores assim da coluna para você ter uma postura melhor e proteger a sua coluna são os músculos abdominais, né? Então, a gente estava falando sobre isso mais cedo, a gente tem uma cinta natural, né? O nosso abdômen, ele forma uma cinta natural. Então, se você dá uma atenção especial a esses músculos, você vai ter menos chance de ter não só problemas assim em relação ao assoalho pélvico, como também para a coluna, né? Que é uma queixa que hoje em dia 90% das pessoas têm, queixa de dor lombar principalmente. Então, se você trabalha o abdômen, isso vai já diminuir bastante essa queixa, né, de dor. E a musculatura abdominal, ela assim é importante em todos os momentos, né? Como a gente falou. Então, você vai fazer alguma atividade, você vai, por exemplo, correr, ou hoje em dia é muito famoso, né? O CrossFit, essas atividades assim que têm um impacto maior, é necessário ter uma atenção especial para o abdômen, né? Para essa proteção. Para essa proteção. Caso, né? Porque pega peso e faz aquelas coisas ali que às vezes, Sim. por falta de consciência corporal, tá só se preocupa com o resultado externo, né? E tá ali e por dentro não está cuidando. E pode ainda trazer os malefícios, né? Como você colocou. E aí, né, você falando isso, eu lembrei de uma coisa, que eu tô aqui toda errada, né? Então, porque eu tô toda, né, sentada, toda torta aqui, toda relaxada. E isso não é bom, né? Porque, na verdade, trazendo para esse assunto, né? O ideal para a mulher, vamos falar mais do corpo da mulher, né? É necessário a gente sentar de uma forma mais bem posicionada, né? Mais ereta, porque isso também traz benefícios para a questão pélvica. Sim. Né? No meu TCC, um dos artigos que eu usei foi sobre a postura, né? Então, trabalhando com RPG, que é uma área da fisioterapia, né? Uma técnica que é a reeducação postural global, com mulheres e o impacto que isso tem nas mulheres que têm incontinência, né? Então, a importância da postura, ela não é só uma coisa estética, né? É tudo ali que está por dentro, né? Então, se você tem uma boa postura, consequentemente, você vai ter um bom assoalho pélvico, né? Você vai ter uma musculatura mais resistente, você vai ter uma musculatura mais forte, em relação a uma pessoa que tem uma postura mais relaxada, né? Porque a pelve, né? Os ossos ali da pelve, ele tem uma função muito importante na postura. Então, se você tem uma má postura, às vezes você tem uma simetria em um dos lados, você vai ter uma posição alterada da pelve, né? Ou ela vai estar um pouco mais para trás ou mais para frente, né? Um termo técnico é a antiversão ou a retroversão dessa pelve, e aí isso vai influenciar na musculatura, né? Que está tudo conectado com os ossos, tendões. Então, a postura, principalmente em relação ao assoalho pélvico, é muito importante. Então, assim, colocando, né, para entender a estrutura física da mulher sentada. Se ela senta sempre, né, lógico que tem hora que você precisa relaxar, né? Sim. Mas se ela senta sempre assim, isso vai interferir. Sim. Na saúde pélvica dela. E se ela senta de uma forma mais, né, com a postura correta, isso traz benefícios para a saúde pélvica dela. Sim. Como fisioterapeuta, né, eu não olho só uma coisa, né? Então, o que acontece? Por exemplo, pandemia veio e aí a gente tem muitas pessoas trabalhando em home office. Horas sentado, né? Uhum. E o que acontece? Às vezes, no escritório ou consultório, seja lá o que a pessoa trabalhava, ela tinha, assim, não é o caso de todo lugar também, né? Infelizmente, não é toda empresa que se preocupa com a qualidade de vida do funcionário, em relação à ergonomia e todas essas coisas. Mas, geralmente, tem uma cadeira mais confortável, a mesa está mais adequada. E, em casa, a gente sabe que não é assim. Não foram todas as pessoas que tinham os equipamentos enfim, móveis para ter um home office de qualidade.
E aí a pessoa fica ali horas sentada na mesma postura, então isso vai sobrecarregar. Quando você senta numa postura toda relaxada, você vai estar sobrecarregando a sua coluna, principalmente a lombar. Você vai estar gerando uma tensão na musculatura aqui, principalmente trapézio, que é um músculo que todo mundo relata queixa de dor, então você vai sobrecarregar todo o seu corpo, né? E aí isso a longo prazo, isso vai gerar alterações posturais, né? E vai estar com o abdômen aqui relaxado, né? E aí a gente já falou dessa importância que o abdômen tem para o assoalho pélvico. Então, consequentemente, também ele vai ser afetado, né? Então, o corpo como um todo, ele vai ser afetado por essa má postura, né? Então, assim, se você puder, aonde você estiver aí agora, né, que você mude a sua postura e senta retinha, para você ver, né? Vamos fazer essa experiência prática. E contrai o abdômen. Né? Senta retinha, pode estar até de perna cruzada, né? Porque nós somos charmosas. Mas você tá com a sua coluna reta, com o seu abdômen contraído. Isso. E você tá assim, né? Com o seu aparelho, como é que fala? Como é que eu vou falar aqui, né? Que você tem que sentir a pelve. Sim, né? O certo é sentar nos ossinhos aqui, né? Nesses ossinhos que a gente tem aqui embaixo. E até o cruzar a perna também não é muito indicado. Então, para as mulheres, o indicado é cruzar a perna aqui, né? Esquece o charme, gente. Vamos fazer a coisa certa, então, né? O indicado é cruzar a perna aqui, tá. né? Porque a longo prazo, a pessoa ficar com a perna cruzada, isso pode gerar um encurtamento da musculatura posterior. Meu Deus. Mas é muito prazo. detalhe, tá vendo? Mas tá, aí a gente tá sentadinha aqui, Isso. né? Se a gente senta relaxada, vamos colocar assim, a vulva vai ficar para cima, né? Isso. E o ânus também, enfim, toda a parte de baixo, como é que fala, meu Deus? Fugiu a palavra. O assoalho pélvico. Isso, né? Toda essa região aí vai ficar, né? Assim. Agora, se a gente senta retinha, ai meu Deus, fugiu a perna. É assim. A gente sente, né? E vai estar tudo acomodado certinho. Tudo acomodado certinho. E até se você coloca o seu abdômen para dentro, você está com a sua respiração certa, com a sua coluna certa, você sente esse contato, né, da pelvis ali na parte de baixo, né, onde você está sentada. E se você tiver essa consciência do corporal, que você está sentindo aí, dessa consciência corporal, de todo o seu assoalho pélvico ali, de tudo que está acontecendo ali embaixo, você também vai perceber esse contato e isso vai te atentar ao prazer sexual. Sim. Porque tem a ver. Tem a ver. Se a mulher, ela tem, assim, muitas disfunções sexuais, elas são geradas por uma questão comportamental, né? Então, algumas disfunções, elas são geradas por uma questão comportamental. E aí, o que acontece? É todo um histórico, né? Então, a falta de educação sexual, né? A repressão que muitas vezes a mulher sofre. Para o homem, isso não tem muito, né? Mas a mulher, ela sofre essa repressão sexual, né? Então, para o homem é legal ser novo e ter várias namoradinhas e namorar e paquerar e tudo mais. E para a mulher, isso não é tão legal, né? Então, muitas vezes tem uma repressão da família, né? Às vezes tem algumas questões religiosas. Então, isso não é ensinado, não é falado. E aí a mulher, ela não conhece o corpo, né? E quando a gente fala de conhecer, a gente não está falando de masturbação. Porque em muitos locais que a gente vai ver, vai pesquisar, às vezes você vai buscar na internet, tá lá, autoconhecimento, masturbação. E não é isso. Então, teve, recentemente, eu vou ter que cruzar minha perna, gente. Eu sou alta e fica um pouco desconfortável para mim ficar com a perna assim. Recentemente, né, teve um episódio aí que muita gente viu, de uma participante de um reality, né, do Big Brother, que colocou um AB para segurar xixi, para evitar. E aí isso gerou uma discussão que, assim, para quem sabe, talvez fique assim, nossa, mas, tipo, como que ela não sabe disso? Mas tem muita mulher que não sabe, que existe um buraquinho que sai o xixi e existe um buraquinho que é o buraquinho da relação sexual, é o buraquinho que sai a menstruação e que sai o bebê. Então, tem mulher que não sabe disso. E aí fala que conhecimento é masturbação? Não é. Isso é você conhecer. É você conhecer o seu corpo.
Tem mulher que não conhece o seu ciclo menstrual, então não consegue perceber os sinais que o corpo está dando de quando ela vai menstruar, do período fértil e de todas essas coisas, né? E aí a gente vê até episódios de mulher que vai no médico achando que está com alguma coisa e descobre que está grávida. Sim. Né? Porque, às vezes, é até uma falta de conhecimento do próprio corpo, de observar os sinais que o seu corpo está dando. E aí vem essa questão dessa falta de consciência corporal e consciência do corpo e do funcionamento que vai impactar na relação sexual. Então, a mulher ela não vai saber o que vai proporcionar mais prazer para ela e, consequentemente, para o seu parceiro. E aí, às vezes, a mulher casa, né? E veio de uma vida de virgindade, e às vezes ela tem medo de se relacionar né, sexualmente, acha que vai doer, e tem todas essas questões, né, envolvidas. Esses tabus, né? Esses tabus. E não conhece, né? Não tem esse conhecimento, não sabe o momento de respirar, de soltar a respiração, de contrair, de relaxar. E aí ela não vai ter prazer. E aí isso pode gerar até uma falta, né, da procura da relação sexual. Sim. E aí outra coisa, né, que a gente também estava falando, que o sexo é uma atividade física, né? Porque o sexo feito da forma saudável, né, sendo entendido da forma certa, né, ele precisa ser, porque assim, eu costumo fazer uma má comparação, né, para alguns, né, não gosto quando eu falo isso, mas que o homem, ele tem o olhar assim, né, comparando com um jogo, ele olha para o sexo como sinuca. Né, que ele pega o taco e pá, né, joga, acerta o alvo, meu filho. O negócio é acertar lá no buraco. E acabou. Para ele, aquilo ali é a missão dele. Agora, a mulher, né, ela não tem prazer nisso, né? Ela precisa ela gosta de jogar tênis, né? Que corre para um lado, corre para o outro, vai para lá, vem para cá, joga para cima, né? E soa, né? Enfim, tem todo esse trabalho, né? Então, na verdade, se o homem entender também, ter a consciência corporal e o objetivo e o propósito de Deus para a relação sexual saudável, ele também vai gostar de jogar tênis, porque, na verdade, é aquilo que a gente estava falando, o sexo é essa atividade física, que não é para ser feito só para atingir ali em 5 minutos, né, aquele sexo miojo, de 5 minutos resolver o problema instantâneo. Não é, né? É para ser algo assim, um manjar, assim, um jantar, com tudo, inclusive sobremesa e cafezinho depois, né? Tem que ser entrada, salada, prato principal, né? É para ter todo esse trabalho que, na verdade, vai gerar muitos benefícios. Porque o sexo não é só no órgão sexual, né? E o que acontece? Como é visto o sexo como só nos órgãos sexuais, né? A penetração e acabou. A mulher também, trazendo para o assunto da mulher de novo, ela acaba não conhecendo os prazeres do corpo, né? E para a mulher ter o prazer, para ela atingir o orgasmo, ela precisa também conhecer o corpo dela. Como a gente estava falando, se sentar assim e começar a perceber o seu corpo, perceba o seu corpo. Você vai sentir, né, detalhes ali, só no sentar direito, que você, às vezes, quando você está muito relaxada, você não sente. Né? Inclusive a contração, né, da pelvis, né, do assoalho pélvico. Enfim. E aí o que acontece, né? Trazendo para o sexo como essa atividade física, né? Que ela precisa contrair, né, o abdômen, ela precisa contrair o glúteo, né? Ela precisa contrair as coxas e ela precisa ter esse conhecimento das contrações do corpo dela para ela conseguir sentir prazer. Porque às vezes a mulher não consegue por falta do conhecimento do corpo. E lógico, principalmente toda essa região, né, da pelve, do quadril, né, da pelvis, que é mais envolvida, né? Sim. É interessante essa questão que você falou da diferença do homem e da mulher. Eu estava lendo um artigo, e aí nesse artigo fala, né, que para o homem o sexo ele é mais uma performance, é mais quantidade, tudo mais, todas essas coisas, né? E para a mulher não, é mais uma qualidade, tem toda uma questão emocional, né? E assim, para existir prazer para os dois, o homem ele precisa entender isso também, né? Como você falou. Então, assim, trazendo
para nós que somos cristãos, o homem, ele precisa entender que ele precisa se preocupar com o prazer da esposa dele, né? E se preocupar em dar prazer para ela. Então, como isso vai acontecer, e aí vai depender de cada um, né? E para a mulher tem toda uma questão assim psicológica envolvida, como que foi o dia dessa mulher, né? Como que está a relação conjugal, a comunicação, né? O afeto, que é muito importante. Então todas essas coisas são envolvidas nessa resposta sexual que essa mulher vai ter, né? E aí a parte da musculatura, isso vai influenciar assim até mesmo na lubrificação. Então, se essa musculatura estiver forte, se estiver bem alongada, então isso vai influenciar no maior prazer ali, porque a mulher vai estar mais lubrificada, ela vai ter a musculatura, no momento do ato sexual, vai contrair mais, então isso vai dar mais prazer, né? Então ela precisa ter essa consciência. Vai ter prazer para ambos, né? Tanto para ela quanto para o parceiro, né? Para o parceiro, sim. Então ela precisa ter essa consciência e se preocupar em cuidar do corpo como um todo, né? Porque, como você disse, a relação sexual, ela é um exercício que vai trabalhar todos os músculos, né? Então, assim, e para a mulher, assim, quando eu li o artigo e tudo que é envolvido assim nessa resposta sexual, é algo que assim realmente trabalha todo o seu corpo psicológico e tudo, né? Então, no final de um ato sexual que foi prazeroso, essa mulher ela vai ter um relaxamento muito maior, né? Então, a qualidade de vida dessa mulher vai ser bem melhor, né? E a qualidade de vida do casamento também vai ser bem melhor. É necessário entender, né, que o sexo, como a gente precisa quebrar esse tabu, né? E essa ideia de que o sexo é vagina, pênis, né? E tipo assim, é relacionado a isso. Não. O sexo é corpo, alma e espírito. Sim. Né? O sexo tem a ver com todo o nosso ser. E é por isso buscar conhecimento, buscar entendimento, para que a gente possa ter a vida sexual saudável. Né? Porque quando a gente olha o sexo da forma que Deus fez, o corpo da mulher, né? A anatomia da mulher, a anatomia do corpo do homem, esse encaixe perfeito. E não só isso, tem tanta coisa, né, que Deus fez, detalhes importantíssimos, que traz benefícios, né, que a gente também estava falando mais cedo, a gente já está mencionando todos os assuntos aqui, né, da gravidez, né, e que, claro, né, a gravidez acontece nesse encontro maravilhoso do corpo do homem e da mulher, né, do espermatozoide do homem com o óvulo da mulher, é algo maravilhoso o que Deus criou. E não só isso, né? A gente estava falando que a relação sexual, né, nos dias que antecedem ao parto, né, no final da gravidez, isso vai trazer muitos benefícios, né, para o parto, né, enfim, para a estrutura do corpo da mulher, para ter o parto normal. Mas não só isso, o próprio esperma, né, tem benefícios, tem substâncias que vão ser ali liberadas e que vão trazer benefício para o parto também. Olha que incrível. No espermatozoide, né, todo o líquido seminal, tem uma substância que é a prostaglandina, né, que além de outras funções que ela tem a função de induzir o parto. Então, no final da gestação ali, né, quando a mulher está para ganhar bebê, essa relação sexual vai ser benéfica, né? Que vai ajudar a ter um parto normal, talvez, ou se for precisar ter uma cesárea, pelo menos vai ter uma indução para o parto, né? Sim. Então, querida, você que está grávida, fica ligada, né, nessa dica, né? Assim como você às vezes treinou bastante, né, para você engravidar, desejou bastante, no final da gravidez você já está cansada, já não tem posição para dormir, já, né, tá lá cheio de dor nas costas, todos esses benefícios da gravidez, né, do final da gravidez, e você já está, meu Deus do céu, essa criança tem que nascer? E aí você lembra dessa dica, né? Vamos brincar em casa, faça sexo, né? Chama o seu marido e trabalhe bastante, para que você vai ver que vai trazer benefícios para você também. Mesmo que às vezes está um pouco indisposta por causa do barrigão, né? Mas olha só que bênção, Deus fez tudo perfeito. E aí o ato sexual vai contribuir para um parto melhor,
E vai relaxar também. Né? E vai relaxar também. Glória a Deus pelo sexo. Amém? Você pode dar um glória a Deus na sua casa? Amém. Então, a gente tem algumas perguntas para fazer também em relação a isso, né? Sobre gravidez, sobre pré-parto, pós-parto, como, né? Que exercício pode ser feito, para a questão urinária também, sim, né? Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar nas perguntas, sobre a disfunção sexual, né? Que a gente já está falando um pouquinho, mas que você possa também falar dos pontos que você acha mais importante, assim, para transmitir o conhecimento que você tem a respeito. Sim, assim, existem várias causas para uma disfunção sexual, e aí existem algumas disfunções sexuais, né? Então, pode existir a falta de desejo, né? Que é o desejo sexual hipoativo, quando essa mulher não tem uma vontade, assim, uma vontade, tipo, quero fazer sexo, né? E aí, às vezes, a relação sexual acontece por um estímulo do parceiro, e aí a mulher consegue fluir na relação sexual. Existe o vaginismo, né, onde existem alguns níveis, então às vezes a mulher ela tem um pânico da penetração, mas aí algumas outras coisas conseguem acontecer. Por exemplo, às vezes a mulher ela não consegue realizar a penetração no ato sexual, mas ela consegue fazer um exame ginecológico. E existem alguns casos que é tão mais grave que nem o exame ginecológico consegue ser feito, né? Mas o caso aí é emocional, é medo, é pavor? Ou é uma questão da musculatura atrofiar, né? Atrofia vaginal, que eu já ouvi falar sobre isso, que eu não sei se é a respeito disso. Geralmente, a atrofia vaginal, ela acontece quando a mulher já está assim, na menopausa, né? Onde a questão hormonal já está diminuída. E aí existe essa atrofia. O vaginismo, ele tem uma causa mais psicológica, né? Então, aí vai ter algumas causas. Às vezes, essa mulher ela foi abusada sexualmente, né? Às vezes, a primeira consulta dela no ginecologista foi dolorosa, não foi algo agradável, né? Às vezes, também existe um medo em relação ao ato sexual, né, de pessoas falarem, ai, porque dói, ai, porque a primeira vez dói muito, sangra, não sei o quê, e aí essa mulher já vem de uma repressão sexual. Vem com as barreiras já, com né? as barreiras, e aí existe essa dificuldade. E aí existe o caso onde também, por exemplo, a primeira vez essa mulher foi muito traumática, né? Não foi um abuso, mas foi uma situação onde o homem não teve cuidado, onde forçou, e aí ela ficou tentando, e aí houve essa questão. E aí gera todo esse medo e esse pânico de ter a penetração. Traumas, né? Que os acaba traumas. gerando. Sim. Aí existe a dispaurenia, que é a dor durante o ato sexual. E aí essa dor ela pode ser tanto no início do ato sexual, quanto no final, né? E aí propriamente no momento da penetração, né? Que essa mulher tem essa dor. E aí existem algumas causas, né? Algumas infecções que pode estar ali, alguma laceração que pode estar no períneo. Meu Deus, fugiu o nome. Meu Deus. Quando a mulher tem... A disfagia, como que é? Não. Não é isso, não? Meu Deus. Fica tranquila que depois eles cortam, tá? Esquece tudo lá fora. Que aí, às vezes, até... Que a Fernanda teve, que ela não conseguia engravidar. Endometriose, isso. Ah, tá. Vou aproveitar essa pausa que deu na endometriose e vou baixar o ar-condicionado que você está com frio. Ai, meu Deus. Peraí. Depois você corta, Matheus. Esse é o benefício, ó. Porque eu tô vendo que a bichinha tá aqui. Vou desligar não, vou aumentar só. Oi? Ai, desculpa. Sinto muito te frustrar. Te amo. Ops, desculpa. Tipo assim. Porque eu vi que você tá contraída. Nossa, aí também. Eu tava arrepiada aqui. Eu tava percebendo. Vamos lá.
Então, né, assim como as outras coisas, a endometriose. Tem a endometriose, que pode ser uma causa de dor durante a relação sexual. Aí, outra disfunção sexual que pode ter é a falta do orgasmo. Então, essa mulher, ela tem uma lubrificação, ela consegue ter a penetração, mas ela não vai atingir o orgasmo. E aí, isso também pode estar associado a uma questão psicológica, né? Uhum. Então, às vezes, de uma visão negativa do seu parceiro ou do relacionamento, né, em si. Então, todas essas causas, né, existem algumas questões relacionadas a medicamentos, né? Então, alguns medicamentos para hipertensão, alguns medicamentos principalmente antidepressivos, ansiolíticos, e o anticoncepcional também. O anticoncepcional, ele dá uma diminuída, né, no desejo da mulher, na libido, porque ele altera os níveis de testosterona, né? Então, ele vai causar isso também. Não chega a ser, assim, uma disfunção, né? Se a mulher perceber isso, ela pode ir no médico, pedir para trocar o medicamento ou ver outro método, né, anticoncepcional. Mas é resolvido assim, né? Todas essas outras questões, elas precisam ter um acompanhamento multidisciplinar. Então, essa mulher, ela vai precisar, talvez, de uma terapia de casais, uma terapia sexual, ou só uma terapia, né, ali com um psicólogo, para entender as causas dessas disfunções, né, e tratar isso, além do acompanhamento com o ginecologista e com um fisioterapeuta especializado nessa área, né? Porque quando a mulher, ela tem principalmente o vaginismo e a dor durante a relação, né, ela precisa trabalhar essa musculatura, né? Então, para o vaginismo, existem alguns dilatadores, né, que são usados, e aí o profissional, ele precisa também saber lidar com essas questões, né, porque muitas vezes, talvez, o tratamento vai ser um pouco difícil, vai exigir um pouco mais de paciência, né, porque essa mulher talvez já vem de alguns traumas e a questão de se expor, né, para uma pessoa, assim. Então, vai precisar de uma paciência um pouco maior, tanto do profissional, né, do fisioterapeuta, quanto do paciente, né? E aí, nesse caso também, lembrando que o parceiro também precisa entender o que a mulher está passando, né? Porque é um trabalho em conjunto, né? Então, as dificuldades da mulher não é um problema da mulher, né? A mulher casada, o parceiro precisa entender o que ela está passando e apoiá-la, né, nesse tratamento. E aí, o que a gente quer também deixar, né, um recado para você, mulher, que você não é para você ter um casamento obrigatório, né? Aquela coisa de ter o sexo por obrigação, né? Não é o propósito de Deus para você isso, né? Ele deu o sexo para a gente ter prazer, para a gente ter alegria, para ser algo realmente divertido, gostoso. Então, se você tem alguma dificuldade, seja emocional, seja um trauma, relacionamentos antigos, ou mesmo a questão do abuso sexual, ou, né, sei lá, qualquer que seja a raiz do problema, né, ou dores físicas, ou falta de libido, né, não tenho vontade. Mas se você não tem vontade, já é um sinal de que tem algo errado. Porque o nosso corpo, ele tem a necessidade do sexo, né? Então, não é normal não ter vontade, né? Não é normal não ter lubrificação. E também tem, né, nas farmácias mesmo, se for questão de lubrificação, né, os produtos, os lubrificantes, né, que podem colaborar. Então, assim, tem vários mecanismos, né, que são usados para ajudar a você ter uma vida sexual saudável, para você ter prazer na sua vida sexual, para você ter alegria na sua vida sexual e prazer no seu próprio corpo, né? Então, a gente não pode achar normal, né, essas barreiras, esses impedimentos e essa falta de prazer, né? E por isso que a gente fala tão abertamente desses assuntos aqui, porque a gente sabe que como diz a palavra, né, o povo é destruído por falta de conhecimento, mas isso parece que é só no contexto, né? Só no contexto espiritual. Não, o povo é destruído por falta de conhecimento em todos os assuntos da vida. Então, a gente precisa falar desses assuntos porque sexo é de Deus. Sexo é abençoador na nossa vida. Então, a gente precisa trazer para o âmbito espiritual a questão
né, sexual, muito, a gente precisa falar muito de sexo. E a gente gosta de falar de sexo nessa casa. Sim. Né? É. E aí eu ia fazer uma pergunta, né, sem querer te interromper, sobre a questão do pompoarismo, né, que fizeram essa pergunta pra gente. Sim. Por falar nessa questão do sexo ser, englobar, né, corpo, alma e espírito, aí uma pessoa, né, uma mulher perguntou pra gente mais cedo sobre o pompoarismo, se pompoarismo é pecado, e aí entrar nessa questão, né, da diferença do pompoarismo para a fisioterapia do assoalho pélvico. Sim. Deixa eu só falar uma coisa antes do que você estava falando, porque eu estava lendo uma pesquisa, e aí nessa pesquisa, né, que foi feita assim, com um grupo reduzido de mulheres, né, 54% dessas mulheres relataram que nunca tiveram prazer, né, Orgasmo. nunca chegaram ao orgasmo. E aí, dentro desse número que eles encontraram, eles foram buscar a causa, né? E aí muitas mulheres relataram que elas já fingiram, né, o orgasmo para agradar o parceiro, ou muitas vezes aceitava ter uma relação sexual sem vontade para simplesmente acabar com aquilo ali, né? Tipo, não quero encheção de saco na minha cabeça, então deixa eu fazer isso aqui. Via exatamente como você falou, como uma obrigação, né? E não tem que ser isso. Então, a comunicação dentro de um relacionamento, principalmente no casamento, ela é super importante, né? Então, se você, mulher, não está sentindo prazer, ou não está com vontade, ou está tendo relação com seu marido para só satisfazer ele, você precisa conversar em relação a isso, né? Também. Porque precisa ser um prazer para os dois, né? Então, se tem alguma coisa errada, o seu parceiro ele precisa saber, né? Então, não tem que fazer nada simplesmente por obrigação, né? E aí, falando sobre a questão do pompoarismo, eu acredito que surge essa dúvida se é pecado ou não por causa da origem, né, do pompoarismo, que, se eu não me engano, surgiu no Sri Lanka, e aí a região da Tailândia é muito conhecido, muito famoso. E o pompoarismo, ele surgiu exclusivamente para trabalhar o prazer sexual, né? Então, são alguns exercícios que trabalham a musculatura do assoalho pélvico, mas são exercícios exclusivamente voltados para o prazer sexual, né? Então, tem alguns exercícios que são exclusivos para isso, né? E aí usa alguns instrumentos, né? Que tem eu acho que é corda tailandesa, cordão tailandês, não sei, que é específico para isso. A fisioterapia pélvica, ela é uma área, né, da fisioterapia que tem comprovação científica, que tem muitos estudos e não trabalha exclusivamente para o prazer sexual, né? É uma área que vai trabalhar a musculatura do assoalho pélvico, tanto para uma prevenção, né? Porque muitas vezes as pessoas procuram um atendimento médico, fisioterapêutico ou procuram um psicólogo quando a coisa já está no extremo, né? E a fisioterapia pélvica, ela trabalha com a prevenção. Então, para você ter uma musculatura forte, e ela vai trabalhar disfunções também, né? E isso vai impactar no seu prazer sexual, mas não é algo exclusivo para isso, né? É muito mais abrangente. E aí também outra questão, né? Que às vezes tudo que se fala em relação a essas técnicas, né, sexuais, é sempre parece que o objetivo é dar prazer para o homem, né, para o seu parceiro ter mais prazer. Sim. Então, parece que o alvo é ele. E aí a mulher fica sempre com essa busca de dar prazer para ele e Sim. esquece de dar prazer para si mesma, Sim. né? E o sexo é essa troca. Né? Então, a gente precisa desmistificar isso para que a mulher possa entender e possa buscar uma qualidade de vida para si também. Não de uma forma egoísta, tá? Mas a gente não pode só colocar o homem como esse alvo de prazer. Sim. E aí a mulher acaba não recebendo o prazer que ela necessita também, né? Assim, quando você vai analisar, eu acho que para a mulher, né, se fosse mais falado, se fosse mais divulgado e orientado, eu acredito que a mulher iria usufruir muito mais da relação sexual do que o homem, né? Porque a última fase, assim, da resposta sexual é a resolução, né? Tem o período refratário. O homem, ele tem isso, a mulher não. Então, Sim. a mulher, por isso que a mulher ela pode ter múltiplos orgasmos e o homem não.
Porque depois que o homem chega ali no platô, ele, acabou. Então, ele precisa de um tempo para se recuperar e o corpo voltar ao seu estado normal e ele iniciar uma nova relação e tudo mais. E a mulher não. Ela não tem esse período refratário, onde o corpo ele vai voltar e aí ela não consegue mais, a partir, né, de um final de uma relação, ter que esperar um tempo para começar outra. A mulher não precisa disso. Sim. Então, é entender isso, né? A mulher, o corpo da mulher, ele é muito mais disposto, né? E graças a Deus por isso, que é um presente a mais que Ele deu pra gente, né? E às vezes a gente tem um presente como o sexo que a gente ganhou de Deus, né? Um presente maravilhoso e que a gente não sabe desfrutar, né? Dos benefícios da vida sexual. Então a mulher, ela tem muito mais potencializado os prazeres no corpo dela do que o homem. O homem acabou de ter o orgasmo, ele parece que está morto, né? Precisa ali de um tempo a respirar, né, do corpo voltar ao normal, os batimentos cardíacos voltar ao normal, né? E a mulher não. A mulher tá ali, se ela puder falar assim, vamos embora, de novo. Tá pronta para ela outra. tá pronta para outra. E ele, calma, né? Deixa eu me recuperar aqui, né? E então, assim, isso é só uma forma simples de dizer que o corpo da mulher tem muito mais possibilidades de prazer do que o do homem. Sim. Né, o homem tem prazer mais rápido, né? Ele se excita mais rápido e a mulher demora mais tempo, né? Mas isso também é uma coisa que também tem que ser trabalhada, que é uma coisa, parece que a mulher não pode desejar o sexo, né? Parece que é uma coisa, falta de pudor, né? Sim. Parece que é uma coisa que que uma só mulher, o homem pode procurar. parece né? que a mulher tá sendo fácil, né? Como Sim. dizia antigamente, né? Tá dando mole, né? Então ela não pode pensar em sexo, ela não pode, né? No sentido assim, gente, sempre trazendo para santidade, amém? Não tô falando para ninguém ficar doida aí pensando besteira não, tá? Nós somos santas, né? Mas você pode, né? A mulher casada, aí ela pode pensar no marido dela, não é pecado não. Ela tá lá pensando, né? Tá lá no trabalho, tá lá limpando casa e tá assim, essa noite vai chegar em casa, vou arrebentar ele, de uma forma boa, tá, gente? E aí você tá ali, que vontade, vou pegar aquele homem, né? Vou virar ele do avesso. Aí, glória a Deus pela sua vida, querido, se você pensa assim, tá? E se você não pensa, receba essa unção aí na sua casa. E aí, você precisa pensar em sexo. Você precisa preparar o seu corpo para isso. E aí, o homem também precisa entender essa situação e também falar coisas agradáveis para sua esposa, mandar mensagem, olha, estou aqui pensando em você. Ó, ela já vai ficar lá, tá pensando em quê? Aí ela fala assim, eu tô aqui lembrando disso, que a gente fez aquele dia. E aí, ela já vai ficar, nossa, sonhado, para com isso, né? Vamos dar uma figurinha assim. E aí, o que vai acontecer? Já ligou ali, né? Já ligou um negócio, já começou um fogo ali, que não é o pentecostal ali acendendo dentro dela. Depois, quando chega em casa, que não precisa ser de noite, que a gente fala de sexo como só de noite vai ser a hora de fazer sexo. Sexo pode ser feito em qualquer hora. Ó, outro tabu para quebrar na sua casa, né? Sim. Põe as crianças para brincar no quarto, né? Põe para ver televisão. Tranca a porta. O casal precisa ter uma chave na porta quando tem mais gente em casa. Então, faça sexo de manhã, de tarde, na hora do almoço. Não tem hora para fazer sexo, tá? Então, assim, né? Sem extremos, né? Não é para virar compulsão sexual, não. Mas você precisa ter uma vida sexual ativa e saudável, né? E prazerosa para todos. Sim. Eu acho que muitas vezes essa repressão que tem em relação à mulher... trazendo assim num contexto cristão, porque isso acontece muito também, né? Às vezes fica aquela coisa tipo, não pode. Aí quando a pessoa casa, ela fica assim, tá, agora eu posso, o que é que eu faço? Né? Então, levantou um muro, né? Uma barreira ali, ela não sabe lidar com aquilo. Porque não é ensinado da forma correta, né? É simplesmente uma proibição, não pode. Tá, mas por que não pode? Não é o momento e tudo mais. Não é explicado isso, não existe educação sexual. E aí, quando a pessoa casa, ela não sabe nem o que ela faz, né? E aí acha que é pecado ela procurar o marido, acha que é pecado ela desejar o marido e não é. Ela já está casada, ela pode, ela deve, né? Deve, exatamente, você deve, viu? Você deve praticar sexo, né? Então, assim, vamos buscar
quebrar com esses enganos, né, com essas mentiras que foram introduzidas, né, na nossa cabeça. E, ao mesmo tempo, né, o mundo mostra também, de uma forma muito leviana, de uma forma muito errada, a questão sexual também, né, que vira uma bagunça. Então, a gente precisa achar um lugar de equilíbrio, sabe? É uma das coisas que, acho que todas as conexões que a gente fez de outros assuntos, a palavra equilíbrio sempre aparece. Né? Porque o equilíbrio, né, assim como um fruto do Espírito, né, o domínio próprio, o equilíbrio, ele é saudável em tudo na nossa vida, em todos os assuntos da nossa vida. Então, os extremos, né, acaba se tornando beira, né, acaba se tornando um perigo. Então, a gente não é para ser a doida do sexo, né, mas também não é para ser aquela que foge do sexo. Então, a gente precisa estar nesse lugar de equilíbrio. O equilíbrio traz saúde para a nossa vida, né? Então, a gente precisa falar e buscar essa vida sexual saudável e quebrar com todas essas mentiras e enganos que foram colocados na nossa cabeça, nessa estrutura, nesse sistema. Né? O sistema do mundo atrapalha muito a vida sexual, né? Por tantos enganos que traz, né? Contra os princípios de Deus. E também o próprio sistema religioso, né? Os tabus religiosos, os dogmas religiosos, também roubam o prazer sexual e a vida sexual, que era para ser algo maravilhoso, e acaba não sendo por causa de tanto engano que entra, né? Quando a pessoa é solteira, assim, não faz porque é pecado, tem medo de ir para o inferno e tudo mais. E aí, quando a pessoa casa, não faz porque foi reprimida, né? Uma vida inteira de repressão. Ou até o contrário, às vezes, mesmo entendendo que é pecado, né, que tem um momento certo para o sexo acontecer, aí acaba fazendo, né, faz escondido e tal, aí tá lá, beleza, tá fazendo em pecado. Aí tá lá naquele fogo todo, né, toda oportunidade, tão escondido fazendo. Aí depois casa, aquele fogo todo acaba. E aí, quer dizer, o pecado, né, como diz, né, já vi em filme, novelas, né, falando sobre isso, como se o que é escondido é mais gostoso, o que é pecado é mais gostoso, né, tipo assim, a coisa do pecado, é sempre relacionada a isso, né, até o vermelho fala como se fosse a cor do pecado, a lingerie vermelha é mais excitante, é uma coisa besta, sabe, e uns enganos em volta disso, mas o que tem no centro essa conversa, né, esse ponto específico, é que o pecado rouba também o prazer. Se ele é feito antes, ele também rouba o prazer, né? Na hora certa e no momento certo. Na hora de desfrutar dos prazeres sexuais, isso é roubado, né? E o engano e a mentira não deixa de ser também pecados que entram e roubam também o nosso prazer. Então, assim, né, trazendo para o âmbito espiritual, a gente tem que estar atento, né? Porque o sexo também é espiritual. Então, a gente precisa entender que tudo aquilo que tenta roubar a vida sexual da gente, é para desconectar a gente, atrapalhar os nossos relacionamentos, o nosso casamento, e isso acaba nos roubando também do propósito de Deus, porque o sexo é para ser benefício e saudável, né? Aí, não sei se, né, se já dá para a gente fazer as perguntas, não sei se você conseguiu terminar, tem alguma coisa para você falar da disfunção sexual? Não, pode ir para as perguntas já. Né? Eu acho que também vai esclarecer algumas coisas. Vai trazer também, outros esclarecimentos, né? Então, né, primeira pergunta. E aí também vai entrar aqui nas questões, né, da incontinência urinária, né, que acontece muito, né, a gente estava falando, a mulher, enquanto é jovem, né, o corpo, a musculatura, os órgãos estão tudo ali firme, né, a pele está firme, né, então tá tudo, os músculos estão firmes, está tudo no lugar ali, né. Depois, quando passa dos 35 anos, começa a haver essa diminuição dos hormônios. Então, né, começa a haver também a questão da flacidez, né, da pele, dos músculos, dos órgãos. Tudo vai realmente, né, a tendência é ir, né, entrando nessa flacidez, né? Sim. E o aparelho não, meu Deus. O assoalho pélvico, né, também acaba sendo, né, sofrendo essa agressão do tempo, né? E vai também diminuindo essa força muscular, né? E
com isso e com a gravidez, né, com o parto, né, seja ele normal ou não, tudo isso vai mexendo no corpo da mulher, né? E aí vai se aproximando da pré-menopausa, que também vai trazer outras mudanças no corpo da mulher. Isso vai trazer muitas mudanças nessa questão da incontinência urinária também. Sim. As mulheres, depois dos 35, 40 anos, começam a reclamar mais disso. Sim. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, tem algumas perguntas sobre isso. Né? Então, né, uma pergunta que fala sobre essa questão. Né? A questão da incontinência urinária, né, que a mulher, sem perceber, vai tendo essa perda, né, do xixi, vai fazer uma força, ou ri muito, né, às vezes está rindo, tem essa perda também, né, urinária, ou vai fazer uma força, ou espirra, né, alguma coisa assim, uma força, né, que ela contrai o abdômen, né, por algum motivo, e ali ela tem essa perda urinária, né, então assim, isso é sempre tratado, né, a pergunta que uma mulher fez, isso é sempre tratado cirurgicamente, ou tem formas, né, de exercícios e de tratamento, né, de fisioterapia para ajudar a lidar com isso? O meu TCC, né, como eu falei, ele foi sobre incontinência urinária. E o que acontece? A cirurgia, ela vai ter um reparo que ele vai ser, assim, temporário, né? Então, talvez durante 5, 10 anos, essa mulher ela vai ter uma boa resposta diante dessa cirurgia. Mas ela não vai ter uma musculatura forte, né? Não vai ter um assoalho pélvico preparado. E aí, ao longo do tempo, né, com essas mudanças naturais que ocorrem no corpo da mulher, que com o passar do tempo a gente vai perdendo mesmo massa muscular, massa óssea, vai vindo essa flacidez, ela vai ter uma perda dessa cirurgia. Então, o que acontece? Quando faz o tratamento com a fisioterapia pélvica, né, fortalecendo essa musculatura e tratando de forma específica, não vai acontecer isso, né? Porque vai ser uma coisa permanente, porque a musculatura vai estar ali forte e sustentando o tempo todo. E aí precisa ser analisado, né, a causa dessa incontinência, porque existe a incontinência de esforço, né, que foi como você disse, que a mulher ela vai tossir e perde um pouquinho de xixi, ou espirra, perde um pouquinho de xixi, vai fazer uma força. Existe a incontinência de esforço, né? De urgência, quando surge repentinamente a vontade de ir no banheiro e a mulher ela não consegue segurar, né? Isso não é normal também, porque você precisa ter um controle, né, sobre essa questão, essa urgência, né, de urinar. Então, essa vontade vai surgir e aí o seu corpo ainda, quando você tem uma primeira, assim, vontade de urinar, o seu corpo ele ainda consegue sustentar por 1 hora ainda, né, essa vontade. Então, essa urgência não é normal, porque a pessoa está aqui sentada, do nada surge uma vontade, se ela não chegar no banheiro a tempo, ela faz xixi na calça. Então, existem algumas questões neurológicas, né, que aí precisa ser analisado e trabalhado também, mas não, a cirurgia não é o único método de se tratar e não é o mais eficaz também. Sim, que no caso essa cirurgia é a tal da Perini. Depende, assim, por exemplo, existe uma técnica que eles têm uma faixa, né, que se chama sling, que eles tracionam o esfíncter, a uretra ali e segura, né? Então vai sustentar ali. E aí ao longo do tempo isso vai perdendo, né? Então não é tão eficaz. E aí a cirurgia de períneo, que fala e tudo mais, é para trabalhar isso também, né? Às vezes também uma sustentação de algum órgão que está acontecendo um prolapso, né? Que o órgão está descendo por conta dessa flacidez da musculatura. E aí é necessário uma intervenção cirúrgica, né? Mas não é a forma mais eficaz de se tratar esses problemas. Sim. E aí, né, outra pergunta é se é normal fazer xixi toda hora, sentir vontade de fazer xixi toda hora. Eu acho que isso aqui já está falando de uma mudança no corpo, né? A pessoa já está vendo que não está dentro do normal dela. Mas aí isso vai depender também, porque assim, às vezes a pessoa ela bebe muita água, né? Tipo assim, é exagerado na questão de se hidratar, a pessoa bebe muita água. E aí depende de como está essa questão de ir ao banheiro.
Porque, por exemplo, se a pessoa bebe muita água e ela vai no banheiro e urina uma quantidade de xixi, beleza, ela está perdendo a água que ela está bebendo, né? Ela está colocando para fora aquilo ali. Se ela vai no banheiro e faz um pouquinho de xixi, aí daqui a pouco passa 15 minutos, 20 minutos, vai no banheiro e faz mais um pouquinho de xixi. Então, ela precisa analisar isso, né? Não é normal ficar indo no banheiro toda hora e fazendo, né, pouquinho, pouquinho, pouquinho. Às vezes é uma gotinha que sai de nada, né? Então, isso não é normal, porque aí já mostra que a sua bexiga ela não está conseguindo sustentar ali. E a bexiga é um músculo também, né? Um músculo liso. Então, a bexiga ela não está conseguindo sustentar. E aí tem a musculatura em volta também. Então, precisa ser analisado esses fatores, né? Assim como o não conseguir segurar também é um problema. Assim como não conseguir segurar. Essa outra questão também está mostrando sinais de que há problemas aí, né? Sim. Não está saudável. Possivelmente já é um indício de que, assim, quando está nesse início e a mulher percebe isso, é uma musculatura que está fraca, mas não está num extremo, né? Uhum. Então, é interessante já procurar um profissional, né? Ir no ginecologista e fazer um exame para saber o que está acontecendo, né? Sim. Então, outra pergunta agora, né? Essa questão... lembrei, aquela hora a gente estava falando sobre, assim, que eu já ouvi isso também muito, né? De que a questão do fazer o xixi e segurar, solta o jato, segura. Solta o jato, segura. Eu ouvia dizer um tempo atrás que isso era um benefício, que isso era bom, porque no momento que você segura e solta a urina, né? Você também está fortalecendo a musculatura. Mas, né, isso também pode trazer malefícios, né? Assim, tem muitas pessoas que falam isso, né? Uma forma de fazer exercício, assim, faz exercício em casa. Mas o que acontece? Esse prender o xixi de novo, isso pode causar um líquido residual ali na bexiga, né? E aí isso pode gerar alguns problemas. Pode ter uma infecção, pode levar, né, uma infecção urinária, alguma bactéria, alguma coisa assim. Então, esse não é o exercício ideal para trabalhar o fortalecimento do assoalho pélvico, né? Então, o ideal é que a mulher ela procure um profissional que seja específico, né, para essa área. Trabalhar essa consciência, né? Na época da faculdade, a minha professora falava que é bom você imaginar uma linha assim dentro de você e essa linha te puxando aqui em cima, né? E aí você vai contraindo tudo. Mas é uma musculatura que realmente demanda uma consciência corporal que a maioria das pessoas não tem, né? Porque o que acontece? A musculatura do assoalho pélvico, ela está ali rodeada pelo glúteo, né? Tem o abdômen em cima, tem os adutores. E aí, muitas vezes, a pessoa ela vai contrair o assoalho pélvico e ela contrai o glúteo. Contrai os adutores. Aí prende a respiração. Então, ela precisa ter um profissional que vai auxiliar ela de forma correta, né? Que vai conseguir observar e falar, não, você está contraindo o músculo errado. Uhum. Né? E não simplesmente prender o xixi e soltar, porque isso pode levar a um problema que talvez, às vezes, ela vai pensar, nossa, mas como que aconteceu isso, né? Sim. Não vai nem e aí, perceber. Então, você falando isso, a gente entra na questão da gravidez também. Porque o que você está falando também tem a ver com o parto normal, por exemplo, né? Sim. De conhecer o corpo e conhecer aonde precisa fazer força, né? Que a mulher está parindo lá e ela está segurando a cama aqui, gritando, está botando a força toda na garganta, a força no braço, e aí ela não faz a força no lugar certo, né? E aí fazendo essa conexão, né, ali da vagina, ali do assoalho pélvico, né? Mas assim, a vagina e o ânus que estão conectados, e aí quando faz a força em um, está fazendo força no outro também, né? Tá interligados, não é? Sim. Tem até casos onde a mulher evacua, né? No momento do parto, né? Por conta dessa força extrema que faz, que né? ela faz na região pélvica, né? Aí acaba... por estar tudo conectado, né? Sim. E aí o que acontece? No Brasil, a gente tem um índice muito grande de cesárea, né? Que é assim, acima do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E existe um medo muito grande das mulheres de ter um parto normal, né? A mulher ela foi feita para isso, né? A fisioterapia pélvica ela é importante para ter esse preparo, para te auxiliar no momento de fazer força, no momento de respirar, né? Principalmente
na parte da expulsão, né? Então, você conseguir fazer uma força correta e evitar que você tenha uma laceração, que precise fazer uma episiotomia. Mas não necessariamente que a mulher tem que fazer para ter um parto normal, porque o seu corpo ele já está preparado para aquilo ali, né? O que às vezes acontece é tanto medo, é tanta coisa que é colocada para a mulher, é uma sobrecarga tão grande, às vezes por conta de amigas, às vezes da família, que fala que vai doer muito, que não vai conseguir, às vezes associa o tipo da mulher, né, o corpo, não, mas você é muito magrinha, não, mas você está acima do peso, não, e coloca, são tantos estigmas, tanto peso, tanta coisa que a mulher vai ouvindo, que chega na hora do parto e ela fala, meu Deus, será que eu vou conseguir? Uhum. E aí, às vezes, muitas mulheres que poderiam ter um parto normal, que poderia ter um parto, assim, uma experiência, né, de ter ali um contato maior com o filho e tudo mais, não tem por conta disso, né? Mas a fisioterapia pélvica, especificamente para trabalhar o parto, ela vai preparar essa mulher para isso, né? De fazer a força correta, né? De evitar que tenha uma laceração do períneo, né? Porque a episiotomia ela vai gerar alguns transtornos, né? Depois para essa mulher. Então, vai evitar que essas coisas aconteçam, né? Vai estar ali preparando a mulher, às vezes, uma posição melhor para a criança sair, né? Então, tem todos esses benefícios, né, em relação a isso. E aí, o que acontece? Se essa mulher ela faz um preparo antes, o pós-parto também vai ser bem melhor, né? Então, se ela se prepara antes ali para essa criança sair, seja um parto normal ou se no momento precisar fazer uma cesárea, independente da via de parto, essa preparação antes vai ter um pós-parto melhor, né? Até porque, né, a estrutura do corpo muda muito, né, até o final da gravidez. Então, independente do tipo de parto, a mulher também precisa conhecer essa mudança que o corpo dela vai passar, né, tanto durante quanto depois. E aí, no caso, essa fisioterapia, né, vai ajudá-la também nesse pós-parto, né, para que o corpo dela volte ao normal de uma forma saudável. Porque não é voltar ao normal, voltar ao peso normal, que às vezes também está muito ligado a isso, né? E às vezes distende a musculatura, que como que é o nome? Diástase. A diástase, né, que às vezes a barriga cresce muito, aí há um rompimento, né, na musculatura e que precisa de ser tratado também, né? E nesse caso a fisioterapia vai contribuir, porque não é fazer abdominal depois, né? É um tipo de abdominal correto, né? Para trabalhar a diástase, né, ela precisa ser alguns exercícios específicos, né? Precisa ser avaliado como está essa diástase, né? Se está muito grande ou como está, né? Precisa ser avaliado tudo isso, né? Muitas vezes, hoje em dia, com a internet, é muita coisa, né? Muita informação disponível. E aí, às vezes, a pessoa, na intenção, assim, até na preocupação de melhorar o seu corpo, às vezes vê uma informação que não necessariamente vai ajudar, né? Confunde, gera medo também, né? Gera mais transtornos do que benefícios, né? Sim, aí, né, só abrindo aqui um parêntese, na minha primeira gravidez, eu li muito revista Pais e Filhos, né, que era na época, nem sei se existe mais, mas eu lia muito e fui conhecendo muitas coisas, né, buscando, assim, né, a minha forma de buscar conhecimento, porque os médicos, infelizmente, né, assim, não pode generalizar, mas muitos profissionais, né, ginecologistas, obstetras, não preparam a mulher para o parto, não preparam ela para o conhecimento, né, para essa consciência corporal, para aquilo que ela vai ter que passar, como que é a cesárea, o que acontece na cesárea, como que é o parto normal, que tipos de partos tem, o que pode acontecer no parto, quais são os sinais, né, de que o corpo está entrando em trabalho de parto. E às vezes até induz a mulher a uma cesárea. Desnecessariamente. Desnecessariamente. Né? Então, assim, mesmo que eu era muito nova, né? Eu tinha 17 anos quando eu fiquei grávida, mas eu tive essa curiosidade de buscar conhecimento, né? E fui lendo muitas coisas. Então, eu entendia o que era o tampão mucoso, eu sabia, né? Tudo que meu corpo ia passar. E quando eu entrei em trabalho de parto, que eu também vi o benefício do ato sexual, né? Para o final da gravidez, então eu também botei em prática isso.
né? E aí vi realmente os benefícios. É verdade que a gente está falando, né? Sim. Então, assim, eu sabia, vi a questão do tampão mucoso, como que ia ser as contrações e tal, como que o meu corpo ia se preparar ali para o parto. Então, né, tive a relação sexual à noite, 5 horas da manhã eu estava entrando em trabalho de parto. E aí saiu o tampão mucoso e tal, e eu fui, né, me preparar. Olha, acordei meu marido lá, vamos, entrei em trabalho de parto, a gente precisa ir para o hospital. Aí, beleza. Então, eu fui tranquila, porque eu estava entendendo o que estava acontecendo. Mesmo que eu não soubesse, assim, exatamente como seria, na prática, a cesárea, né? Que eu entrei em trabalho de parto, mas acabei tendo uma cesariana. Depois da minha segunda gravidez, eu tive a alegria, né, o prazer de ter, né, que eu morei em Portugal, né, nessa época. Então, quando eu estava grávida, eu fiz o curso preparatório para o parto. Né, o curso preparatório, e depois eu fiz o curso ainda, continuava o pós-parto, que ajudava as mulheres a conhecer, né, a entender nessa questão do trabalho de parto, o corpo, como que era o parto, né, a hora de fazer força, se você faz força na hora errada, atrapalha, né? Todos esses detalhes, foi muito saudável. Entrei em trabalho de parto também, assim, consciente, entendendo, né? A bolsa rompeu, e todas aquelas contrações, eu sabia a hora, né, que estava aumentando as contrações, como lidar com aquilo. Então, eu não me desesperei, mantive calma. Mas eu não tive dilatação e tive que fazer uma cesárea também. E depois eu continuei fazendo esse curso, né, pós-parto, que também me ajudou muito de várias formas, né? Então, assim, eu, por experiência própria, né, falo o quanto é benefício, o quanto é maravilhoso, né, se colocar nessa situação diante de uma profissional que vai te ajudar, né, a conhecer e a se preparar para um parto, seja ele normal, seja ele cesárea, mas ele te prepara psicologicamente, te prepara fisicamente para você passar por esse processo de uma forma saudável. Porque muitas mulheres, né, por não se preparar, por não ser preparadas, na verdade, né, pelos profissionais em volta dela, tem traumas também do parto, depois tem medo de engravidar de novo, tem medo do ato sexual, porque ali é cortada, né, como é que fala? Sim, episiotomia. Não sei nem falar esse nome aí, enfim, né? O médico corta ela lá, ela tem que tomar lá 7, 10 pontos, e depois esses pontos também geram Um desconforto, desconforto, né? E aí a mulher fica com medo, né, medo de defecar, né, medo de fazer xixi, medo de fazer cocô, medo do ato sexual. Aí vem os 40 dias lá, que é o resguardo, né? Dá os 40, os 50, os 60, 3 meses, e a mulher está com medo de fazer sexo por conta do trauma do parto que gerou esses malefícios todos, né? Sim, assim, eu não tenho filho, né, obviamente, quero muito ter filho, e assim, mesmo com todo o medo, assim, porque eu detesto sentir dor, né, não gosto de sentir dor, não tem, assim, eu não acho que eu tenho uma boa resistência para alguns tipos de dores, né? Eu já sofri muito com cólica muito forte, assim, intensa. E minha mãe teve 3 filhos normais, né? Então, eu espero que eu tenha a bênção dela em relação a isso, né? Mas eu acho que, assim, aqui no Brasil, infelizmente, não existe uma preparação, né? Para que as mulheres tenham um parto, assim, hoje... Dentro da saúde pública, né? E nem na privada, porque, na verdade... O que acontece, assim, eu não sei se todo mundo, né, que vai ouvir a gente já assistiu, mas tem um documentário que é o Renascimento do Parto, que eu super indico, é maravilhoso. E lá, vários profissionais, assim, ginecologistas, obstetras, e aí tem relatos, né, de mães, falam sobre as experiências que elas tiveram, né? E aí o que acontece? Para o sistema de saúde, em relação financeira, é muito melhor, e isso não sou eu que estou falando, tá, gente? No documentário é falado isso. É muito melhor que seja uma cesárea, porque o retorno financeiro vai ser melhor, a mulher vai usar ali a sala do parto e já tem o tempo programado para entrar e para sair. Um trabalho de parto, às vezes, é 10 horas, 15 horas, que essa mulher vai ficar ali ocupando um leito que poderia ter feito 3, 4, 5 cesáreas, né? Que vai ter um rendimento para o hospital, para os médicos, para a equipe toda muito maior. Então,
como eu já disse, né, no Brasil o índice de cesárea é muito alto, isso não é recomendado, né? Existem indicações para cesárea, mas eu li essa frase um dia em alguma profissional assim, doula que eu sigo, a mulher foi feita para parir. Então, você, mulher, foi preparado para isso. O seu corpo ele é preparado para isso, né? Quando você estuda e observa as mudanças que acontecem e o encaixe perfeito que existe de todas as coisas, você vê que assim que Deus ele foi perfeito e preparou todos os detalhes. Então, existem as indicações médicas que podem ocorrer uma cesárea, mas não é toda mulher, não quero sentir dor. É uma escolha da mulher, mas não é recomendado. Né? A recuperação de um parto normal é muito mais rápida. Quando a mulher ela tem cesárea, existe um atraso, em alguns casos, existe um atraso da amamentação, porque o corpo não entendeu que a criança saiu, porque a via natural é a vaginal, então existe ali uma expulsão, todos os hormônios envolvidos nisso. Então, o corpo ele demora um pouco a processar que essa criança já saiu. Então, assim, todas as coisas, quando você analisa um parto normal, que é humanizado, né, como tem sido preconizado hoje no sistema de saúde, é o mais indicado, né? A gente sabe que existem muitas mulheres que passam por violência obstétrica, profissionais que às vezes não têm muito cuidado e tudo mais, são vários fatores. Mas, se você puder escolher e se preparar, escolha um parto normal. Né? Escolha se preparar e viver esse momento que a recuperação vai ser muito melhor. Né? Infelizmente, a gente vive uma geração também, né? Que, como a gente estava falando, a geração fast food, né? Que é tudo resultados rápidos, Sim. que não quer sentir dor, sem né? Sofrimento, né? Ou quer a questão estética, né? Também aí tá tudo misturado, né? Porque a cesárea, quando entra nesse âmbito aí, né? Que facilita, porque é isso, assim como a cirurgia plástica também, que às vezes, né? Podia fazer um exercício, podia fazer, né? Enfim, né? Buscar formas, né, outros tipos de formas, né, de métodos para poder conseguir essa mudança, um corpo saudável, né? Sim. Que não existe esse corpo perfeito, né? Todo corpo é perfeito, mas nesse sentido de ter uma saúde física, né? Sim. E aí entra essa questão do parto que acontece isso, assim como também a questão da perine, né? Que a gente estava falando, dessa outra cirurgia aí, por causa da incontinência urinária. A gente acaba se submetendo muito facilmente a cirurgias, porque a gente não quer ter o trabalho de ter uma mudança de vida. Sim. Uma mudança alimentar, que vai ajudar você a ter um corpo mais saudável. Uma mudança, né, de atividade física, de procurar fazer, né, um exercício físico. Tudo isso fala de uma mudança de vida, né, que vai trazer benefícios. E aí a gente quer coisa rápida, a gente não quer sofrer, né, não quer perseverar. A gente quer que seja tudo rápido. Sim. E isso é ruim, né? Porque às vezes a mãe, minha avó pariu, e minha avó era índia, pariu de cócoras lá no meio do quintal, e minha mãe também, e eu também vou. Só que aí, né, hoje, nessa geração, nós precisamos de conhecimento. Né? Hoje a gente não é que nem antigamente, que as coisas aconteciam daquele jeito, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Hoje nós temos a necessidade de conhecer. Então, às vezes é necessário procurar um profissional que vai te ajudar, né, a entender esse processo para que você tenha um parto saudável, ou lutar contra a incontinência urinária, essa questão da diástase. Da diástase. Tem soluções para isso, né? Exercícios e né, atividades físicas que vão contribuir para uma saúde que você mesma consegue, né, lidar com isso. Sim. Eu atendi uma gestante no estúdio de Pilates que eu trabalhei, e aí ela me mandou mensagem esses dias, assim, agradecendo, porque eu saí, né, desse estúdio que eu atendia ela, e aí ela me mandou essa mensagem, e falando de como foi bom ela ter feito essa preparação, né? Ela queria ter um parto normal, mas ela não conseguiu. Ela teve uma complicação e precisou fazer uma cesárea. Só que o médico elogiou muito a recuperação dela, né, a disposição que ela tinha no final da gravidez, por conta de estar fazendo essa preparação, né, de estar cuidando da saúde dela como um todo, né? Então é muito importante se preparar para isso também. Então, aí outra pergunta aqui, né, a respeito disso, quais exercícios físicos ou alongamentos
que são importantes para que toda grávida faça desde o início da gestação? Então, é preciso, assim, quando uma mulher, né, descobre que está grávida e ela já pratica atividade física, normalmente o médico ele vai manter, né, a não ser que essa mulher venha de um histórico de alguma complicação. Mas eu acredito, assim, que o que seja mais importante para essa mulher fazer e que não tem contraindicação, né, é fortalecer o assoalho pélvico, né? Existem alguns exercícios que trabalham específico e vão ter um cuidado para a mulher estar gestante. E principalmente exercícios que vão alongar a região posterior, né, da perna, trabalhar alguns exercícios para alongar a coluna, né, que vai sofrer muito nesse período, né? Toda mulher grávida tem queixa de dor lombar. E é uma coisa que, assim, se a mulher já tinha antes, às vezes vai ser agravada por conta da gestação. E se a mulher não tinha, ela vai ter por toda a mudança que vai acontecer no corpo dela, né? Então, é muito importante também fazer um fortalecimento, principalmente dessa região da panturrilha, né? São alguns exercícios de bomba que a gente fala, que é ficar fazendo esse movimento de flexão com o tornozelo, né, que vai ajudar muito no retorno venoso, que vai ajudar nessa questão de drenar esse líquido, né, que muitas vezes a mulher fica inchada. Então, assim, são os exercícios importantes que não vão ter uma contraindicação, né? Quando a mulher ela fica grávida, existe o aumento de um hormônio no corpo, que é a relaxina, que vai fazer com que todas as estruturas da mulher fiquem mais flexíveis, né? Para que ocorra esse crescimento de forma adequada e não venha ocorrer nenhuma lesão, né? Por isso que existe muito índice de entorse de tornozelo em grávida, né? Muitas grávidas torcem o tornozelo por conta disso, né? Porque fica tudo mais relaxadinho, mais flexível, mas isso é uma coisa que o corpo está preparando a mulher para a gestação. Que loucura! Então, é importante que a mulher esteja fazendo um fortalecimento e alongando, principalmente, né, os exercícios que eu falei de ficar fazendo plante e dorsiflexão, né, para fortalecer essa musculatura e evitar que tenha uma entorse, né, que tenha queda, porque com a gestação, né, o centro de gravidade da mulher muda e aí o equilíbrio altera também, né? Sim. Então, outra pergunta é: existe alguma contraindicação em relação a exercícios físicos para grávidas? Existe. Como eu falei, né? O médico ele precisa avaliar essa mulher e liberar ela para fazer exercício, né? Então, assim, nenhuma gestante deve simplesmente começar a fazer exercício. Por exemplo, a pessoa é sedentária, não faz atividade física nenhuma. Aí está grávida, mas eu preciso emagrecer, mas eu preciso cuidar do corpo e coisas assim. Ela vai precisar de a liberação do médico. Geralmente, o período mais assim restritivo, né, são os 3 primeiros meses, né? Então, precisa ter um cuidado maior ali se essa mulher era sedentária. Se não, o médico possivelmente vai liberar dela continuar fazendo os exercícios, mas exercícios que não tenham impacto. Então, por exemplo, corrida, salto, exercícios abdominais, exercícios que precisa ficar de barriga para baixo, né? Principalmente no segundo trimestre, quando a barriga começa a crescer, então são exercícios contraindicados, né? Então, corrida, salto, exercícios abdominais, então são exercícios que geralmente são contraindicados para grávidas, né? Todo exercício de alto impacto, né, é contraindicado. Então, nesse caso, se a pessoa era sedentária, mas aí ela fica grávida e ela entende que tem benefícios em fazer exercícios, mas Sim. não é qualquer um exercício mais, né? O Pilates, no caso, é bem indicado, nessas situações, né? Sim. Porque ajuda na preparação do corpo, no alongamento, né? Também trabalha a questão pélvica, né? Do assoalho pélvico. O Pilates assim, eu falo que para mim um dos melhores exercícios que tem é o Pilates, né? Então, se a pessoa, por exemplo, nunca fez academia, nunca fez nenhum exercício, eu sempre indico a pessoa a fazer Pilates. Porque ali no Pilates ela vai desenvolver uma consciência corporal, ela vai aprender a respirar melhor, ela vai desenvolver uma força e uma resistência muscular.
Depois que ela tiver aprendido isso, ela pode ir para a academia e fazer exercício sozinha. Porque o risco dela ter uma lesão ali na academia vai ser muito menor. Para a gestante, vai ter... Desculpa. Para a gestante, vai ter benefício para o corpo todo, né? Então, as dores lombares vão diminuir, a disposição dela para fazer as atividades que ela precisa fazer vai aumentar. Então, ela não vai ficar aquela gestante que não tem fôlego, né? Que não consegue fazer as coisas. Então, ela vai ter uma disposição maior, né? A força dela, e aí, no momento do parto, né? Vai ser muito melhor, né? Então, o Pilates é super indicado assim, para a gestante, porque não tem impacto, né? É um exercício que não tem impacto. Sim. Aí tem aqui uma questão, né? Mito ou verdade? A relação sexual durante a gravidez ajuda na preparação para o parto normal? A gente já falou sobre Sim. isso, né? Que sim, né? Tem benefícios, ajuda sim. E outra pergunta, mito ou verdade também, né? Parto normal altera de forma permanente a estrutura vaginal? Não, isso é mito. Porque o que acontece? O corpo da mulher, como eu disse, ele está preparado para isso, né? Então, o que acontece? O canal vaginal, ele tem mais ou menos 1 a 2,5 centímetros, né? E a cabeça da criança tem 10, 11 centímetros, 16, se é uma criança maior. Então, é preciso que seja uma musculatura, né, uma região elástica, né, que é o caso da vagina. Então, o canal vaginal ele vai se distender ali para essa criança passar. O que acontece no pós-parto, ele vai voltar, né? Então, o que pode acontecer é, por exemplo, né, a mulher tem um filho e aí passa 2 meses, 3 meses, essa mulher já está grávida de novo, né? Então, o que acontece da mulher ter aí, entre um filho e outro, não tem nenhum ano de diferença. Então, essas várias gestações e partos seguidos, elas podem gerar um dano permanente, não no sentido da largura da vagina, porque ela vai voltar ao normal. Isso pode gerar uma flacidez muscular, né? Pode gerar um dano, às vezes, uma laceração no músculo, mas o canal vaginal ele vai voltar ao normal, né? Lógico que leva um tempo depois do parto, né? Existe ali um inchaço, né? O corpo ele precisa de um tempo para voltar ao normal e se recuperar, mas ele vai voltar ao normal. Não existe esse relaxamento e esse dano permanente no sentido de alargar o canal vaginal, né? Pela passagem do bebê. Sim, mas aí também, assim, né, após alguns partos, e de como foi o parto, a importância de fazer a questão dos exercícios, né? Para que essa musculatura se fortaleça de novo. Né? Porque é claro que com o tempo, com os anos passando, logo depois do parto volta ao normal. Mas depois que passa dos 40 anos, né? Aí tudo, como a gente já falou, contribui para esse músculo, né? Ficar mais relaxado. Ficar mais relaxado, e a Sim. importância dessa fortalecimento dessa musculatura para ter, né, a saúde, lógico, em primeiro lugar, mas também para ter mais prazer no ato sexual, né? Sim. Que às vezes o parceiro fica sem prazer por causa dessa elasticidade, dessa flacidez. Ele precisa ser acolhido, né, como a gente falou. Ele precisa se sentir apertado, né, abraçado, acolhido. O pênis, né, precisa dessa sensação. Porque se ele não sente, se está muito flácido, ele não consegue sentir o prazer, né? Não vai ter então, prazer. é necessário entender isso, porque às vezes parece também que não tem essa importância, e tem. Tem. Né? Sim. Mas, outra pergunta, quer ver? Peraí que eu me perdi aqui. Qual a importância de fortalecer o assoalho pélvico, principalmente antes da gestação? Um assoalho pélvico forte, né, antes da mulher ter filho, independente assim, se ela já está grávida, né, ou antes mesmo de engravidar, é proporcionar, né, como a gente já falou, uma consciência, né, melhor em relação ao próprio corpo. Quando essa mulher ela for ter um filho, né, ela vai, se ela tiver um parto normal, esse parto ele não vai ser tão doloroso, né?
Então, a musculatura ali já vai estar mais preparada. Em relação ao prazer sexual, como a gente já falou, né, que vai ajudar muito. E numa recuperação melhor no pós-parto. Né? Então, se essa mulher ela já tem uma musculatura forte ali, então a recuperação dela depois do parto vai ser muito melhor. Né? Além de evitar as incontinências e os prolapsos dos órgãos pélvicos. Né? Uhum. Então, outra coisa também sobre o parto é que muitas mulheres apresentam uma lesão no músculo abdominal, chamada diástase, né? Sim. Como essa lesão pode prejudicar e sobrecarregar o assoalho pélvico. E o que fazer para recuperar essa musculatura? O abdômen, ele tem uma influência muito grande, né? Na musculatura do assoalho pélvico, como a gente disse. E aí o que acontece? A diástase, ela vai fazer com que esse músculo ele esteja fraco, né? Então, a diástase é justamente a consequência, né, na verdade, dessa fraqueza, né? Do músculo ele não conseguir voltar ao seu estado normal. Né? Então, isso aí vai ter uma influência não só no assoalho pélvico, né, mas como um todo. Né? E aí é preciso que ela procure um profissional, né, para trabalhar isso, porque não, como eu falei, né, não é todo tipo de abdominal que essa mulher vai poder fazer. Então, esse profissional ele vai ter que avaliar essa diástase, né? Vai ter que avaliar a força desse abdômen, né? Vai ter que avaliar até mesmo a força do assoalho pélvico, né? Então, para não gerar uma sobrecarga maior ainda, né? Então, se a mulher em casa mesmo, ela começa a fazer exercício, às vezes ela pode ser que ela faça algum exercício que vai ser correto e que vai auxiliar ela. Mas se ela começar a fazer vários tipos de abdominais e sem uma orientação, sem um acompanhamento, ela pode gerar uma lesão ainda maior. Sim. Então, assim, né, é importante entender, né, que eu conheço algumas mulheres, né, muitas mulheres que têm essa diástase, né, que tem essa lesão na musculatura pós-gravidez, e que às vezes também isso interfere na autoestima, né? Porque Sim. não conseguem voltar à barriga normal. Então, assim, trabalhar você, né, a mulher inteira, né? Porque Sim. isso mexe também com o emocional, isso mexe com a autoestima, com a autoestima, com essa sensação de fraqueza, né? Que parece que o abdômen Sim. fica desprotegido, talvez, né? Sim. Então, tem muitas coisas envolvidas nesses assuntos, né? Tudo que nós falamos, como a gente falou no início, né? É uma questão física, em primeiro momento, mas ela mexe também com a alma, né? São assuntos que mexem com as emoções, né? E mexe também com a questão até mesmo espiritual, porque Sim. nós somos um ser espiritual, né? Que tem uma alma, que tem um corpo, e a gente precisa cuidar das 3 áreas da nossa vida, né? Dessas 3 esferas, para que a gente possa ter uma saúde em todos esses aspectos, né? Então, assim, nós falamos sobre, né, a questão das disfunções sexuais, a importância de buscar ajuda, a importância de ter conhecimento desse assunto para que você, mulher, tenha prazer sexual, para que você tenha alegria na sua vida sexual. Então, se você se identificou com alguma coisa, né, que a Mayara falou, né, dos sintomas, dos problemas que tem, que você procure ajuda. Se você está grávida, né, seja no final da gravidez, ou seja no início da gravidez, ou se você quer ficar grávida, quer se preparar para a gravidez, procure também, né? E a questão da incontinência urinária também, se você está tendo esse problema, antes de você já querer buscar se submeter a uma cirurgia, né? Busque também fazer essas atividades, busque um profissional que vai te ajudar, né? Glória a Deus pela vida da Mayara, ela é uma profissional que tem pesquisado, que tem estudado sobre isso, então se você quiser procurar, como que te acha, Mayara? Pode me procurar no meu Instagram, que é Mai com Y, Grativol. Depois eu passo meu contato para você também. E aí pode me procurar. Atualmente eu trabalho com Pilates, né? E aí a gente pode fazer vários trabalhos em relação a como você disse, né? Se essa mulher ela quer engravidar e quer se preparar antes, se ela já está grávida ou se ela já teve bebê. Então dá para trabalhar em todas essas fases, né? E vai ter um resultado muito bom.
né? Sim. Daria para fazer, por exemplo, né, um grupo de mulheres, mulheres grávidas, né? A gente tem aqui na igreja um Ministério de Mulheres que tem um grupo, né, de partilha, né? Tem vários grupos de partilha e um deles é a Nova Estação, né? O grupo Nova Estação, que é para mulheres grávidas ou com bebês pequenos que vivem esses desafios, essas mudanças hormonais e de toda essa loucura aí da maternidade, né? Que muda o corpo e a vida da mulher. Então ali elas podem partilhar dos seus desafios, das suas dificuldades, trocam ideia, oram umas pelas outras, ajudam umas às outras quando estão emocionalmente abaladas, né, também. Então é muito saudável esses grupos de mulheres para se preparar e para trocar conhecimento e trocar experiências, né? Aí no caso seria legal, acho, né, fazer um grupo de mulheres que estão aí se preparando na gravidez para de repente, né, procurar você, por exemplo, né, como profissional, para estar trazendo ensino para elas, conhecimento para elas terem um parto mais saudável. Sim. O trabalho em grupo, ele proporciona também uma melhor experiência, assim, porque como vai estar várias pessoas ali, às vezes na mesma situação, a mulher ela vai se sentir mais à vontade, né, mais aberta. E aí vai ter essa troca, né, de experiências, de informação. Então, a pessoa ela vai estar mais aberta, né, a esses desafios que vai ter, né. Às vezes a pessoa ela vai se sentir desafiada até pela amiga que está ali do lado, de realmente fazer, né, porque é um trabalho, né, parte do profissional e parte da pessoa, de se dispor a isso, né. Porque realmente toda essa preparação, ela gera às vezes um desgaste, né? Exige um pouco mais, né? Do que simplesmente não fazer nada e esperar a criança sair ou fazer uma cesárea, né? Então, os trabalhos em grupos dá sim para fazer e tem resultados muito bons. Então, né, diante de tanta informação, o nosso desejo é que você tenha uma vida saudável, uma vida sexual saudável, um parto, né, satisfatório, feliz, né? Então a gente quer realmente abençoar a sua vida com esse conhecimento e desejamos isso, né? Que Deus te abençoe, que esse conhecimento venha realmente transformar a sua vida e precisando de ajuda, né? Nós estamos aqui também para conversar com você, seja qual for a situação, se for questão de traumas também, né? E medos, inseguranças, né? A gente está aqui para conversar com você, se necessário for te indicar um profissional, né, da psicologia, né, da ginecologia. Enfim, né, realmente a gente está como igreja também, né, não só para falar de coisas espirituais, das coisas de Deus, porque Deus está em tudo, né, e Ele está em tudo na nossa vida, então tudo que a gente está fazendo aqui tem a ver com Deus na nossa vida. Então, assim, a gente também, como igreja, a gente também indica profissionais, né, de excelência, profissionais bons, que vão poder cuidar de você também, tá bom? Então, seja qual for o assunto, estamos aqui para te servir e para te abençoar. Obrigada, Maiara, né, foi um prazer. por tanto conhecimento, por tanta experiência, que Deus também possa estar te abençoando de uma forma especial. Amém. Que você seja canal de Deus na vida de muitas mulheres, com esse conhecimento que você tem. Amém. Que Deus abençoe sua vida profissional, né, que você possa realmente ver portas se abrindo, que você possa realmente ser levada a palestrar, a trazer esse conhecimento para abençoar a vida de muitas pessoas. Amém. Tá? Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Estou à disposição. Aí a gente vai colocar também, né? Quando a gente lançar o vídeo, a gente vai colocar o seu Instagram, o seu telefone, sei lá, né? Para que as pessoas te achem também, tá bom? Queridas, Deus abençoe, foi muito bom estar aqui nesse Conexões, né? E que você possa ser abençoada de uma forma muito especial. Muito obrigada por você ter ficado aqui nos ouvindo esse tempo. E entre em contato com a gente, procure a Maiara, deixa ela te ajudar, deixa ela ser canal de Deus na sua vida também como profissional, tá bom? Um beijo, muito obrigada, Deus abençoe todos vocês.